Graça e paz a todos. O canal Alicerce da Fé chega até você trazendo mais uma reflexão bíblica. Eu gostaria de meditar com você hoje sobre quais seriam as características ideais de uma igreja para se congregar. Eu sei que muitas pessoas creram no Senhor Jesus, aceitaram o sacrifício da cruz, mas não estão congregando, não estão vinculadas a nenhuma denominação, a nenhuma igreja. E um dos motivos para isso, para essas pessoas que se consideram crentes em casa, é o fato de não encontrarem uma igreja ideal. Em verdade, nós sabemos que muitas igrejas não estão mais pregando um evangelho puro. O evangelho está sendo adulterado em muitas igrejas, há muito comércio da fé, há muitas disputas de poder dentro das igrejas, há muitas situações que levam as pessoas a desistirem de congregar. Mas na busca de uma igreja que possa trazer o mínimo de equilíbrio possível, eu gostaria de apresentar para você uma característica simples, mas essencial, que você deve observar. Simples de explicar, mas difícil de verificar, de constatar na prática essa característica. E está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, estarei lendo para você, mas primeiro eu quero contextualizar essa palavra para que você possa entender. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias e em uma delas ele foi e pregou o evangelho na região de Éfeso. E quando ele estava se despedindo de Éfeso, dessa região, ele mandou chamar os presbíteros da igreja e disse assim para eles: olha, eu estou indo para Jerusalém, vou ser preso, vocês provavelmente não vão ver o meu rosto mais. Só que eu gostaria de deixar como que seja o último conselho para vocês. E ele vai e diz a partir do versículo 25, que eu quero ler em Atos capítulo 20 aqui, para que a gente possa entender essa característica de uma igreja equilibrada, de uma igreja que a gente possa considerar como sendo uma igreja boa para se congregar. Versículo 25, Atos 20. E agora, em verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o evangelho de Deus, não vereis mais o meu rosto. É aquilo que eu estava dizendo, ele está se despedindo, ele vai para Jerusalém, ele sabe pelo Espírito que ele vai para Roma e que os efésios não o verão mais. Então aqui está o último conselho. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós. Porque, versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo conselho de Deus. Olha só, porque vos protesto que nunca deixei de vos anunciar todo conselho de Deus. Esta palavra conselho também é traduzida em algumas partes das Escrituras como sendo propósito de Deus, beneplácito de sua vontade, enfim. O conselho de Deus está relacionado com tudo que é da vontade de Deus que a gente saiba. E como nós podemos entender nesta palavra uma das características de uma igreja boa, de uma igreja interessante, madura, equilibrada, para se congregar? É uma igreja onde aquilo que acontece ali, as doutrinas ensinadas e a prática também, reflete todo o conselho de Deus. O que temos visto hoje vai de encontro a essa verdade? Às vezes você encontra algumas igrejas
que ensinam todo o conselho de Deus, que pratica toda a vontade de Deus no que diz respeito a algumas coisas que eu vou falar aqui, mas dificilmente você vai encontrar isso com grande abundância por aí. Mas, veja bem, existem algumas igrejas cujo único foco, ou foco predominante, é o louvor. São igrejas que se tornaram especialistas em louvor, em adoração. Nessas igrejas você vê até nascendo cantores, formando conjuntos. São igrejas cujo foco é unicamente adoração. Não há uma busca intensa pela palavra, pelos ensinamentos das profecias, por uma procura de uma ética cristã. Não existe muita prática de doutrina, no sentido de fazer do ensinamento um dos pilares da igreja. E existem outras igrejas, por outro lado, que não são muito de louvar, não praticam um louvor congregacional, não praticam nenhuma forma de incentivo ao desenvolvimento de pessoas no que diz respeito ao louvor, à adoração. Mas o único foco dessas igrejas é a oração. São igrejas onde as pessoas oram, entram em campanha, saem de campanha, vivem na prática de oração e também não importam muito com a palavra, com os ensinamentos profundos da palavra de Deus. O máximo é aquela leitura superficial de uma abertura de culto e na escola dominical a leitura de alguma revista padronizada, de alguma editora, e é só. Já existem outras igrejas cujo foco é a libertação. São igrejas que falam muito no diabo, falam muito em macumbaria, em obras de feitiçaria, e a prática é muito mística, está voltada para esses atos exteriores de libertação. Muitas pessoas caem endemoniadas e por aí vai. Não existe louvor, não existe adoração, talvez os louvores são mais na abertura de culto, algum himnário padronizado, e não passa disso. Já existem outras igrejas cuja prática é o estudo das Escrituras. Infelizmente, algumas estudam as Escrituras paralelamente a outro conjunto de doutrina que é encontrado em livros e não exatamente nas Escrituras, e aí existe um perigo muito grande, porque as doutrinas dessas igrejas são adulteradas de certa forma, porque elas para adquirirem uma validade, a pessoa que estuda tem que ter o respaldo de algum acessório, de algum livro. É como se a Bíblia não fosse autossuficiente para explicar a si mesma, ou como se para entender-se as Escrituras você tivesse que lê-la tendo a lente de algum outro autor. É o que os adventistas fazem, infelizmente, com os ensinos da Ellen White. É o que muitos calvinistas fazem, muitas igrejas cujo foco é os ensinos de Calvino, como a Presbiteriana e algumas outras, que tem nos ensinos do Calvino uma espécie de autoridade, ainda que seja secundária, mas tem. Embora eu não sei muito bem se é secundária, às vezes eu penso que é até complementar, dada a ênfase que eles têm na questão da predestinação, na questão do propósito de Deus, da soberania de Deus que é entendida de forma equivocada, e por aí vai. Talvez um dia eu faça um vídeo exclusivo falando sobre isso, e a gente tem alguns ensinamentos nas Escrituras que vão em uma linha de entendimento muito diferente do que o calvinismo, você pode ter certeza disso. Então, para finalizar esse vídeo, que está ficando extenso demais, eu gostaria que você pensasse na palavra de Paulo,
porque vos protesto que nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Deus tem conselho a respeito da adoração e do louvor? Sim. A respeito da necessidade de oração? Sim. A respeito da necessidade de libertação? Sim. Dos ensinos das Escrituras, de uma leitura sistemática, de um estudo fundamentado na palavra, altamente contextualizado, o Novo Testamento, o Velho Testamento, buscando no Velho alguns ensinamentos para o Novo Testamento, para a nossa prática do dia de hoje? Sim. Deus quer que nós entendamos as profecias? Com certeza, não há dúvida disso. Se você encontrar uma igreja que tenha um equilíbrio, que haja louvor, haja ênfase também à oração, a uma obra de libertação, que haja pregação da palavra, ensinamento, esse é o ideal. Então, o meu conselho para você que não está congregando é que você tente procurar alguma igreja com essas características, porque se você pegar, digamos, a adoração simplesmente como sendo o objetivo principal, a ênfase maior, você vai congregar em uma igreja que talvez não dê muito valor à oração. Ou se você pegar uma igreja que só ensina a Bíblia e da forma como eles foram doutrinados, apoiados em um autor, como eu citei aqui o caso dos adventistas, dos calvinistas, mas deixa a oração de lado, você pode encontrar uma igreja nesses moldes que despreza os dons espirituais, que despreza a busca pelo poder de Deus. E Jesus diz claramente: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É necessário Escritura, é necessário palavra, é necessário ensinamento, mas é necessária a busca pela comunhão do Espírito Santo, a busca pela autoridade espiritual, pelos dons espirituais, por viver uma vida de poder, debaixo da unção de Deus, debaixo do Espírito Santo. Então, que Deus possa te dar discernimento, que você venha congregar em uma igreja que tenha, no mínimo, alguma dessas características. Pode ser que você não vai encontrar uma igreja perfeita, com certeza não, mas parta do princípio básico, que deve ser uma igreja que tenha alguma dessas práticas, algumas dessas características, talvez, quem sabe, todas elas, seja uma igreja que se dedica à oração, à libertação, à adoração, ao ensino das Escrituras, das profecias também, que é muito importante. E se você fizer isso, com certeza Deus vai te abençoar grandiosamente. Você não vai ser aquele crente que só cresce em uma área, deixando algumas outras áreas a desejar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.